divergência, claro, se o voto fosse assim, eu acompanharia, porque eu nunca tive divergência nas câmaras onde passei. E também jamais submeteria os colegas a uma situação dessa, de pedir uma expansão do quórum, né? Uma ampliação do quórum apenas. Vejo também, por outro lado, um lado positivo do voto de divergência do desembargador Bezerra, que realmente ninguém vai sair ganhando, nem ninguém vai sair perdendo. Agora, ele já disse naquele dia, e daí onde eu falo no princípio da economicidade, é que ele próprio disse que concordava com o mérito. Se vai se mandar de volta o processo para se corrigir algo que foi culpa do próprio advogado. Então, esse mérito está correto. Então, vamos só perder tempo. Mas eu acho que ninguém ganha e ninguém perde. Está se devolvendo, vai se atender realmente ao lado processual, e, nesse caso, a juíza vai ter condição de rever e fazer a melhor da justiça. Então, parabenizo o desembargador Bezerra, parabenizo a Vossa Excelência e adiro totalmente ao voto divergente. É como voto, Excelência. Presidente, só completando o que o desembargador falou. Pois não. Na verdade, eu disse e não iria adentrar no mérito, porque, quanto ao mérito, eu estava absolutamente, né, com o relator, o desembargador Darival. Sim, foi. É verdade. Que eu respeito pela sua experiência como advogado, como magistrado, né, como nosso decano da magistratura, né, é uma experiência fantástica. Mas o meu problema simplesmente foi, Vossa Excelência aderiu, né, ao voto divergente, exatamente por conta da não citação do enfiteuta, né? E no próprios autos, desembargador do Livramento, está lá dito que não há citação do enfiteuta, né? Tá certo? E uma outra coisa, se não foi encontrado aquele nome cujo registro esteja ali sacramentado, há uma outra possibilidade, seria a citação por edital, né? E os herdeiros, né? No caso, a citação ou o inventariante, se houver aberta a inventariante. Só foi esse o meu propósito, foi isso. Só o fato da nulidade absoluta, mais nada. É só isso mesmo. Mas agradecendo, claro, as palavras do desembargador, que eu respeito muito, inclusive essa preocupação, né, do prejuízo que são causados ao Estado nessa bula. Né, quanto ao mérito, a preocupação do desembargador Darival é a mesma minha. Nossa, sim. Nossa. Então, fica decretada a nulidade da sentença com retorno dos autos à origem, né? Por unanimidade. Sendo designado palavral acordo, Excelência, sendo o desembargador Bezerra designado palavral acordo. Não, o desembargador Darival, né? Me livre. Tem coisa demais. Darival. O 246, aquele nosso, desembargador Bezerra. CRBS, o agravante, advogado Leonardo Montenegro, e o apelado Área Badalada Eventos Limitados. Aquele da Ambev? Da Ambev. Uhum. É o relator desembargador Francisco Bezerra Cavalcante. Qual é o número? Chama aí, por favor. 246 de pauta, apelante CRBS SA, CDD Fortaleza, apelado Área Badalada Eventos Limitada. Na sessão ordinária de 22 de agosto de 2023, após anunciado o julgamento, com a palavra, o ilustríssimo senhor doutor advogado Silvio Latache de Andrade Lima dispensou a leitura do relatório e procedeu à realização de sustentação oral no tempo regimental em nome da parte apelante. Em ato contínuo, o ilustríssimo senhor doutor advogado Tassiano Fontes de Freitas dispensou a leitura do relatório e também o uso da palavra no tempo regimental na condição de representante da parte apelada. Em pós, o eminente desembargador relator Francisco Bezerra Cavalcante proferiu seu voto no sentido de conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.
Na sequência, manifestou-se a nobre desembargadora Maria do Livramento Alves Magalhães, acompanhando o voto condutor da douta relatoria quanto ao mérito da querela, mas registrando ressalva para que os honorários de sucumbência fossem distribuídos na proporção de 50% para cada parte. Em seguida, o ínclito desembargador José Evandro Nogueira Lima Filho pediu vista dos autos para melhor exame da matéria, a vista foi concedida e adiado o julgamento. Então, a vista é com o desembargador Evandro, né? Gente, eu acho que eu até conversei com o Desembargador Evandro, está em mesa. Parece-me até que eu conversei já com o desembargador Evandro, salve melhor juiz, e disse para ele que havia aquecido as ponderações de Vossa Excelência e tinha alterado a forma de composição dos honorários advogados na espécie. Né? Porque vi que, de fato, Vossa Excelência tem razão. E eu ajustei, desembargador, o voto para, salvo engano, 70% para a parte perdedora, 30% em relação à outra parte, e majorei os sucumbenciais recursais na reconvenção. Salvo engano, 2% foi 3%. O ajuste que fiz, seguindo exatamente o que a desembargadora falou, só que a desembargadora falou 50-50. E eu vi que não era, no caso, não era 50-50. Perfeito. Senhora presidente? Sim, desembargador Evandro. Perfeito. Realmente, o desembargador Bezerra já conversado comigo sobre esse problema, e eu, até com a comunicação prévia que fiz a Vossa Excelência, informei desse meu acidente doméstico, né, no final da semana passada, e me foi inviável. A divergência me parece que continua, né? Mas eu, infelizmente, pedindo desculpas aos demais julgadores, né? tanto neste processo como um outro da relatoria da senhora, infelizmente eu não trago à mesa para julgamento. Fica para a próxima. Acabou? Não, tem mais um. Tem um que é o desembargador do Val, é o Vistor. Vistor, Vou trazer esses 18. Eu do Banco Nordeste? Temos só mais um, né? 318. É um agravo de instrumento. Senhora presidente, pela ordem, não só me desculpando com os eminentes pares, mas com as partes e advogados envolvidos nessas demandas, tá? Só ressaltar, apresentar minhas desculpas, problema de saúde, não consegui trazê-los a tempo. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem entendido, desembargador Evandro. O voto também não tinha sido disponibilizado, não. Por isso que eu... O dele, né? Não tinha sido. Pois não, senhora presidente. Eu coloquei a minha observação, a declaração do voto lá para obedecer o regimento interno, que diz que a divergência tem que ser por escrito nos autos. Aí eu coloquei. Agora estamos no último. O 318 é um agravo de instrumento 062-19-26, dígito 43 de 2023. Do Banco do Nordeste. Quem é o relator? Desembargador Desembargador Evandro foi pedido vista pelo desembargador Duval. Perfeito. Está aí mesmo? Está. Senhora presidente, vou direto ao que interessa. A tese do agravado é bem interessante. No entanto, as soluções emanadas do Superior Tribunal de Justiça e da Corte daqui, não é? Tem sentido contrário, tem o mesmo sentido do voto do desembargador Evandro, que diz que admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não limitadamente ao ajuizamento da ação executiva. De modo que eu pedi vista para justamente examinar, não tenho como alterar ou, de qualquer forma, modificar o entendimento do desembargador Evandro. Portanto, voto com ele. E aí, apenas para
Voto aderindo, eu estou aderindo, não é, ao voto do desembargador Evandro. Então, falta o voto E do aí, desembargador. como ele gosta muito de cinema, eu vou citar um título de filme. Prenda-se se for capaz. Prenda-se se for capaz. Na verdade, eu tentei, desembargador Evandro, verificar se havia algum pequeno deslize, porque deslize a gente, vez por outra, né? Muita coisa. Eu só agradeço. Mas Vossa Excelência foi perfeito, de modo que eu estou aderindo à sua orientação. Assim como voto, senhora presidente. Então, aqui Presidente, falta o voto do desembargador Darival, né? Presidente, só pontuando aqui também, houve um julgamento recente na seção de direito privado, né, que se assemelha muito a essa demanda, ora posta em julgamento. Perfeito. Semana passada ou na semana anterior, se eu não me engano. Desembargador Darival, com a palavra para proferir o voto. Senhora presidente, eu quero inicialmente parabenizar de forma muito forte o desembargador Evandro. Essa liberalidade excessiva com relação aos devedores desses bancos oficiais, claro que os particulares não é isso, foi o que deu início à Operação Expresso 150, da qual eu, na época, era um dos protagonistas, porque me antecipei até ao que, como eu acabei de dizer, ao ministro Herman, mandei até material para ele e ao próprio CNJ. Então, parabenizo Vossa Excelência pela coerência, segurança, lisura da sua decisão. Parabenizo também agora o desembargador Duval pela sua humildade. Eu acho, desembargador Duval, a humildade na magistratura é um ponto, o juiz deve ser forte, mas também deve saber que não é dono do mundo, que não sabe tudo. E muitas vezes você tem que se quedar a uma fundamentação mais fortalecida dos nossos colegas e mais segura na busca não só do direito, mas principalmente da justiça. Então, eu não tinha como não me acostar, com os meus parabéns, senhora presidente, ao voto muito consciencioso, é um voto muito seguro e de muita responsabilidade para com a justiça que foi dado pelo desembargador Evandro. Quero parabenizá-lo. Muito obrigado. E eu acho que esse princípio é de toda a Câmara, né? de humildade e de fortaleza nas suas decisões. O senhor foi muito feliz em ressaltar essa característica, né? Principalmente aí da quarta Câmara, né? da humildade, mas na fortaleza dos julgamentos. Eu agradeço muito. O elogio é muito significativo vindo do senhor. Muito obrigado, desembargador Duval, ou Darival. Desembargador Duval também. O resultado ficou, então, o recurso foi conhecido no mérito da provimento, por unanimidade. Terminamos, pelo menos julgamos quase todos os pedidos de vista, né? Sim. São os 2 do desembargador Duval, 3, eu acho, 4. Faltam 4. Isso me deixa até feliz, porque tinha demais, vários. Mas já são Agora, 12. Agora, senhora presidente, senhora presidente, Foi não, desembargador senhora presidente, Darival? eu não sei se ficou. Houve um dos votos do desembargador Duval em que eu não votei, e lá na minha declaração de voto eu botei pedir vista para melhor exame, que é o 017-5747-92-2013. Aí eu não vejo os votos dele. Pois é, eu realmente. O desembargador Duval tirou de mesa porque o advogado pediu, porque estava doente. Então está certo. Então está Está certo. adiado. Eu tinha pedido vista, então vou aguardar o novo voto, com certeza o novo voto muito, com muita jurisdição, muita juridicidade, com muita substância do desembargador Duval. Muito obrigado, Pedro. Perfeito. Senhora presidente? Não. Já está encerrando? Acho que acabamos, né? Toda a matéria. Uma pequena colocação. Primeiro, para desejar saúde
ao eminente desembargador Evandro, também desembargador Darival. Não sei se ele está enfermo com alguma... Não, é só uma labirintite. É só Desembargador Duval, mas eu desembargador Duval, ontem eu protesto. fui... Sim. Desembargador Duval, ontem eu fui fazer uma nova aula de Pilates e quem Sim. me aplicou essa aula não foi não foi uma técnica de educação física, não foi a fisioterapia, foi uma torturadora. E ela mexeu tanto em minha cabeça, e eu reclamei algumas vezes, mas mesmo assim, que eu acho que os cristais saíram do lugar. Hoje eu já tive que... Estou tomando Dramin antes de recorrer a outra. Então, estou tonto. Queria dar um abraço da doutora Leila, eu não falei no nome dela. Um abração bem grande, doutora Leila Maria. Saudações para a senhora. Um abraço para todos, presidente, viu? Deus abençoe a Aproveite, viu, Ana todos. Cristina, e mande um abraço para a doutora Leila. Uhum. De modo que o meu protesto é exatamente desembargador Darival e desembargador Evandro. Não é? Essas duas poltronas vazias que, na verdade, estão deslocadas nos lugares em que vocês estão. Saúde a todos. E bom feriado, né? Desembargador Darival? Sim. Recebo o seu abraço e retribuo, muito obrigada, mas sou Ana Cristina. Eu tinha tratado antes por Ana Cristina, mas agora estou vendo seu nome aqui, Leila Maria. Desculpe, mas inicialmente eu lhe saudei por Ana Cristina. Tá, o erro aqui é do... E eu saudei assim. Saúdo as duas. Muito obrigada. Presidente, só para agradecer o desembargador Duval pela lembrança, dizer que não estou tão grave. Os cristais parece que ainda estão no lugar aqui, né? Mas foi um acidente doméstico. Como dizia minha mãe, eu bato mão com mão, né? Houve um acidentezinho aqui, mas precisei do apoio do antibiótico, né? E achei melhor me resguardar um pouquinho. Na semana que virá, eu estarei em tão honrosa companhia de Vossas Excelências. É sempre um prazer. Declaro encerrada a sessão. Obrigada, doutora. Tchau para vocês. Um bom dia.